Alô, você que está ouvindo aqui mais um podcast Nerd Debate. E essa semana vamos falar sobre este filme que veio para novamente dividir opiniões, já começando um ano de forma polêmica, Assassin's Creed. Então, para falar sobre isso, estamos aqui com o Janúncio Neto. Boa noite, pessoal. Não é de noite não, Janus, sempre tá de dia. Aí depende de quem está ouvindo. E estamos aqui também com Márcio Albuquerque. E Bora lá. Seguinte. Vamos só dar uma olhada aqui como tá na questão de números, né? Que é sempre bacana ver isso. Por exemplo, no Metascore do Metacritic ele está com nota 36 de 100. Porra, tá baixo. No Rotten Tomatoes ele está com 17%. Puta que pariu, estamos descendo a lenha, viu? Estão descendo a lenha lá fora, mas tem uma coisa aqui que o Rotten Tomatoes botou de observação. Assassin's Creed é indiscutivelmente o melhor filme já feito de games, principalmente o melhor elenco de todos os filmes, né, de adaptação de games. Mas a crítica cai muito em cima do CGI e do resultado final do filme, da história em si, da história do filme. Agora tem um termo aqui que eu não sei o que significa. É Joylessly Overplotted Slog. Esse termo aqui eu acho que é muito... É um termo muito... que o Mas isso aí foi o Rotten Tomatoes que botou ou foi alguém que comentou? É o consenso da crítica. Foi esse aqui. Foi um consenso geral. É tipo assim... Todo mundo admitiu, ou a maioria das pessoas admitiu que é a melhor adaptação de game, porém ela não foi bem sucedida como filme. Nos críticos de 166... exatamente. De 166 reviews do crítico, 28 são positivos, 38 negativos, a nota tá meio 3,9 de 10, e o público está com 55%, tá... de avaliação, né? 55 de 100%. Agora eu só quero ver a bilheteria aqui rapidinho. Deixa eu ver aqui onde é que eu vejo. Porque ele é do ano passado, né? Eu não sei se vai ser tão fácil achar aqui a bilheteria. É Assassin's Creed. Tá aqui, tá 53 mil... Não, isso é o quê? Tá errado. Então a vírgula tá errada aqui. Deve ser 500, né? 530 e poucos milhões. Eu vou ver agora. Veja aí. Que como ele... Não tô achando aqui. Nenhum nem outro. Não. Nenhum nem outro. 188,7 milhões. Só? Mal se pagou, viu? Qual foi o... 127 gastou. Meu amigo. Será que tá faltando ainda algum público tipo China... estrear, porque tem exemplo, filme que eles esperam lá, né? Por exemplo, nos Estados Unidos ele estreou agora. Ele estreou primeiro no Canadá do que nos Estados Unidos. Pra você ter ideia. Eu não sei como é que foi. Eles adiaram, né, pra agora em janeiro, né? Mas eu não sei como é que foi, porque, por exemplo, em dezembro, eu já vi pessoas que tinham assistido no Canadá e já estavam fazendo vídeo de análise do filme. E o filme agora em janeiro. Lançado nos Estados Unidos dia 21 de dezembro. Tem aqui. Data do lançamento. Lá foi lançado em dezembro, mas aqui foi adiado para janeiro. Aqui foi adiado em janeiro. Moana só sai aqui em janeiro. Quando lança tipo alguma coisa da Pixar, Disney, quando lança em dezembro, só sai em janeiro aqui. Esse é daqueles filmes que... Aí fica na lista dos filmes de 2017 no Brasil e nos Estados Unidos é de 16. Então, é o seguinte. Por sinal, Moana é muito melhor que Assassin's Creed. Eu não cheguei a nem ter o interesse. Na verdade, pra você ter ideia, como eu tô atrasado nos filmes da Disney, nem Frozen eu vi. Então, não vale a pena, não. É muito melhor Moana também Frozen. não me despertou interesse, não. Eu não vi Rei Leão. Você tá reclamando de quê? Aí, Janão, isso aí é questão de caráter. É caráter. É os absurdos de Janus, não adianta não, deixa pra lá. Essa aí não dá pra entender mesmo, não. Enfim, mas você assistiu pelo menos como é o nome? Branca de Neve, Cinderela. Não é possível.
Ah, bom. Então é o seguinte, eu vou ser o cara das trivias, né? Porque eu não meio que não manjo muito da história da Assassin's Creed e o que eu tive Não dúvida no manja, filme, eu fui acabou. o Não, que eu tive você não manja, ponto, né? é, mas o que eu tive dúvida, eu fui pesquisar, principalmente sobre a maçã do Éden, mas eu queria saber aí de Janúncio, que é o cara aí que vai ser o cara fuzilado no paredão de fuzilamento aí, né? Que A porque vidraça. um argumento seu eu não aceito. É você dizer que não, o filme foi feito para os fãs, então não importa a crítica da É, galera. Esse argumento eu não aceito não, olha, não é que eu digo que jamais. ele não importa, entenda. Não é que eu esteja dizendo que a crítica não importa. A crítica importa, porque, por exemplo, é como o Márcio fala. Não tipo, se o filme ele vai para o cinema, ele vai ser analisado como os outros filmes. Como qualquer outro filme que vai para o cinema. Isso é um fato. Mas quando eu me refiro a exemplos como Assassin's Creed e como o Warcraft, quem não está ligando para a crítica, vamos dizer assim, a crítica desse Quem não liga é os é a fãs. não é nem os fãs, é a produtora. Sei não, hein? O que eu sempre A produtora dizer, liga muito para dinheiro, né? Tem que entenda, ver olha, isso. Primeiramente. o Assassin's Creed e o Warcraft, eles não foram vendidos, os direitos não foram vendidos para os estúdios, Se bem, como normalmente acontece, né? um negócio que eu até ia dizer, porque é o seguinte, do Assassin's Creed foi a Ubisoft, né? A Ubisoft que É o fez. Ubisoft. Eu não, a questão é que eu, pessoalmente, né, achei o Warcraft mais merdal do que Assassin's Creed. Sim. E você tá vendo que ele tá bem pior do que o Warcraft. Eu acho que a questão nesse ponto, a questão da fanbase tá muito diferente. associada. Tá muito Exatamente, são associada. fanbases completamente diferentes. Pois é. Agora, quando uma empresa como a Ubisoft ou a Blizzard está lançando o seu produto, ela não está lançando para o público em geral, ela está lançando para quem o consome. O que eu digo que esses filmes são diferentes dos outros é que eles não estão focados em faturar $1 bilhão de bilheteria, como por exemplo o Star Wars tem Star Wars praticamente tem uma obrigação de faturar $1 bilhão. E já bateu. Hoje bateu já. No dia que a gente Já tá bateu. gravando. Entendeu? fácil. Rogue One já. Já bateu. Já bateu. Então, assim, são focos de comerciais diferentes. Claro que se o filme ele não se paga, aí realmente ele é totalmente um fracasso. Tanto Não, a questão não é nem se pagar. Agora, o mínimo para qualquer filme assim de grande bilheteria, o mínimo é dobrar. Então vamos lá, por exemplo, a gente sabe que filmes como os filmes da Disney, os filmes da Marvel e a maioria dos filmes norte-americanos, eles só contam como êxito comercial a bilheteria dentro dos Estados Unidos. Eles não consideram a bilheteria fora dos Estados Unidos como para contabilizar sucesso ou fracasso interno. Entendeu? Isso aí a gente já comentou de outras vezes, certo? Então, por exemplo, um exemplo, Pacific Rim faturou muito mais fora dos Estados Unidos do que dentro dos Estados Unidos. Entendeu? E é aquela maneira de americano que só achar que só o que vale é o que conta para ele. Talvez Assassin's Creed ele tenha uma repercussão muito melhor financeira em sua bilheteria global, entendeu? Que aí tem os mercados e tem por exemplo, o mercado brasileiro aceitou muito melhor o filme do que o mercado norte-americano. As críticas no Brasil, em geral, na maioria, principalmente de quem é fã, são sempre positivas, eu digo que são excelentes. Até hoje eu não vi ninguém fazer uma crítica de Assassin's Creed, uma crítica chapa branca. Ah, porque o filme é perfeito, o filme acerta, tudo dele é perfeito, tudo é maravilhoso, ele é uma unanimidade. Não, eu nunca, até hoje, e das pessoas que eu procurei ver, né, tanto fãs como pessoas não fãs, a grande maioria faz uma crítica positiva em relação à adaptação do game
que é o que até o Rotten Tomatoes aí deixou uma nota, né? Porém fazem críticas em relação à condução do filme. E aí varia de pessoa para pessoa. Os fãs dos games, geralmente eles se preocupam menos com a narrativa do filme, por exemplo. Como, por exemplo, para Márcio o filme foi muito corrido. Entendeu? Eu já vi outras pessoas que eu não gostei porque o filme não é todo no passado como é nos games. Mas o foco do filme não... Mas o foco do filme não é contar a história do passado. O jogo não é todo no passado também. Exatamente. Essa é uma questão seguinte. Primeiro, Assassin's Creed, eu achei um filme honesto no que ele se apresenta. Tanto é que quando eu cheguei, eu disse que eu gostei do jogo lá pro grupo. Márcio me questionou logo. Tu não viu nenhum defeito assim? Eu sinceramente não notei nada. Márcio aí depois vai dizer o que ele notou. Sobre a questão do dinheiro, né? A gente sabe que já faz muito tempo, desde Call of Duty, sei lá, Modern Warfare 3, que jogo já vende mais, ele lucra mais do que filme. Então a Ubisoft não estaria se arriscando no cenário cinematográfico se ele não quisesse algum lucro. Então tem que ser igual como o Márcio disse, pelo menos se dobrar aí. Ele não vai ficar jogando dinheiro assim sem ter algum lucro, porque os jogos lucram mais, entendeu? Assim, eu me lembrei, eu encontrei aqui, tem no YouTube, no canal da Ubisoft da Inglaterra, com certeza tem em outros canais da Ubisoft, é Assassin's Creed Lineage. É o primeiro live action produzido pela Ubisoft. Entendeu? E assim, é muito bem feito. Para quem conhece os jogos, quem já viu, né, e quem já é fã, com certeza já assistiu esse filme. Então, voltando, toda essa questão comercial, a gente sempre especula, a gente nunca tem certeza absoluta de nada, porque assim, ninguém da produtora ou do estúdio produtor do game ou do estúdio de cinema vai dizer, esse filme foi, tipo, por exemplo, Assassin's Creed, por pior que seja, ele nunca vai ser tão ruim quanto o Esquadrão Suicida. Sim, aí não tem como. Entendeu? Assim, não, e ainda tem coisa pior do que Esquadrão Suicida, né? Tem que lembrar que tem Lanterna Verde, né? Wolverine. Enfim. Então, assim, o que eu imagino é que, como você falou, como ela é muito comercialmente falando, as empresas são autossuficientes com a produção dos games, entendeu? Se aventurar no mercado cinematográfico é um complemento de marketing. É um marketing a mais. É um gasto que eles estão tendo. Claro que não é um gasto pequeno. Claro que não é um gasto pequeno e todo investimento ele tem que ter um retorno. Certo? Mas o filme em si, como adaptação, é como você falou, ele é muito honesto. Eu acredito que muitos fãs, os fãs que se frustraram com o filme, eles viram o trailer e imaginaram que todo o filme ia ser focado apenas no Aguilar. Que tipo 80% do filme ia se passar na Espanha medieval. Quem foi com essa intenção quebrou a cara. Mas aí, como você falou, o filme ele não mente. Ele começa todo conduzindo, focado no personagem do Michael Fassbender no presente. O Kyle Lynch. Né? Então, assim, o foco dele é apresentar para o público o embate dos Templários com os assassinos no presente. E olha que aquilo ali ele só faz arranha a superfície de toda a complexidade que a gente já acompanha nos games, nos livros e nos quadrinhos. Entendeu? E olha que aqui no Brasil nem lançou tanto material de outras mídias de Assassin's Creed. Por exemplo, dos quadrinhos se lançou muito pouco. O que se lança mais aqui são os livros. Né? Mas os quadrinhos praticamente... E tem muita coisa de quadrinho que é publicada de Assassin's Creed nos Estados Unidos e na Europa. Mas assim, a trama ela é amarrada. Ela, talvez, até eu concordo com o que o Márcio fala, que em alguns momentos ela corta, ela pula alguns momentos que poderiam ser mais aprofundados, mas talvez, isso é uma especulação minha,
talvez eles optaram por fazer um filme assim, corrido, mas dentro do controle deles, do que eles tentar fazer um filme muito explicativo e que no final das contas não fosse ter a mesma eficiência, como muito filme aí que a gente já viu aí que tentou explicar de novo não é um filme de origem, por exemplo, como são os filmes da Marvel. Teve algumas coisas que eles explicaram muito, viu? Eu até, assim, particularmente, eu me senti, como eu ainda não vi nenhum pronunciamento da Ubisoft sobre isso, há um deslocamento temporal ali em relação ao filme e a realidade que se passa nos games. A ordem cronológica nos games. Eu vou dar só um exemplo. O filme ele se passa em 2016, correto? Certo. E ali, até agora, segundo a timeline de Assassin's Creed, é o mais atual que temos de progresso na história, no futuro, assim. Sim. Até agora, a gente tá no presente mesmo. Exatamente, a gente tá no presente mesmo. Tanto nos games quanto em tudo. Exatamente. Sendo que aí tem uma pequena confusão. Se o filme ele se passasse, sei lá, em 2010, por exemplo, ele não iria entrar nesse choque com os games. No filme a gente já vê um Animus muito mais desenvolvido, até vamos falar assim, de maneira até realisticamente falando, crível. Porque e os caras dizendo que queria desativar o projeto, né? Exatamente. Então existe. Se eles tivessem dito que aquele é o Animus mais moderno criado, eu até entenderia. Por quê? Porque no Assassin's Creed 4 em diante, o Animus ele se desenvolveu a tal ponto, a tecnologia está tão evoluída, que a Abstergo faz às vezes da própria Ubisoft. A Abstergo cria os jogos de Assassin's Creed com todas as memórias que já foram revividas. Então eles lançam como jogos. E o Animus está tão evoluído que passa a ser um suporte de um videogame, como se fosse um Kinect. E quando as pessoas estão jogando o Assassin's Creed no game, elas estão ligadas no Animus. E isso está sendo usado para quê? Para destravar os segredos das memórias, porque no futuro, nos games, não é mais obrigado que o usuário do Animus tenha ligação com o DNA da memória do antepassado. Eles já evoluíram, então qualquer amostra de DNA pode ser acessada por qualquer pessoa. Não é mais necessário que seja alguém da linhagem de sangue. Entendeu? Isso nos games. Então por isso que dá esse choque com a história que a gente vê no filme. Agora, se o filme ele é vamos dizer assim, um outro universo do Assassin's Creed que está se contando a história a partir desse ponto, e a gente está desconsiderando os eventos que acontecem nos jogos, aí tudo bem. Então aí são coisas separadas. Eu até pensei em um momento que a confusão que eu fiz foi a questão da maçã do Éden, né? Foi o que me confundiu realmente assim na minha cabeça, porque eu já sabia que nos jogos já tinha aparecido, e quando apareceu no filme, os caras dando a entender que é a primeira vez que eles estão tendo contato com aquilo ali. Só que eu fui pesquisar e são 7 maçãs do Éden, onde parece que já teve uma destruída, tem outras 2 que estão ainda desaparecidas, e essa daí foi a que eles estavam buscando. É a da vez, né? A bola da vez era essa daí. Agora, aí fez sentido pra mim. Aí fez total sentido pra mim, entendeu? Agora explicando um detalhe. Se o filme ele é vamos dizer, um universo cinematográfico de Assassin's Creed, independente dos games, em nenhum momento ele está desdizendo, ele está desmentindo a existência do Altair, do Ezio, do Desmond, entendeu? É como o universo dos quadrinhos da Marvel e o universo do cinema, né? Então seria um universo cinematográfico. Fala. Márcio, por exemplo, aí, que não conhecia o universo dos filmes, dos jogos, não ficou a entender que era só uma maçã, como se estivesse buscando a maçã, como se fosse... Então, é por isso que eu estou dizendo. O que deu a entender para mim, que conheço os jogos, é que aquilo ali é um universo cinematográfico que está sendo criado a partir de agora. E que muitas coisas ainda vão aparecer. Então, assim, não é uma história que está alinhada 100%
com os enredos que a gente acompanha nos jogos. Mas é um novo universo que vai usar todos aqueles elementos que a gente já conheceu dos games e vai contar numa nova mídia. Bom, se eles fizerem isso, eu aceitaria, só que eles têm que anunciar isso, entendeu? Porque até onde eu sei aqui, ninguém se pronunciou sobre essa questão de ser universo separado e tal. Até agora é considerado como se fosse a mesma coisa, né? Não, até agora exatamente por isso que é a mesma coisa. Tá no mesmo universo. É isso que eu tô dizendo. Aí, pra mim, isso foi uma coisa que eu estranhei. Entendeu? Assim, porque eu digo, poxa, em 2016 a tecnologia está muito mais evoluída. Apesar do ânimos que a gente vê no game, no filme, ele é muito mais desenvolvido do que aquele que é visto nos jogos. Isso aí é tranquilo. Entendeu? Bom, segundo o perfil oficial do Assassin's Creed, mas é ainda de 2015, do filme, né? No Twitter, se passa no mesmo universo dos jogos, quadrinhos e livros. Tá tudo junto, tá tudo unido. Então, assim, aí cria um problema muito grande. Quando você junta jogos, quadrinhos, livros, se você não tiver uma capacidade de fazer assim, como é que se diz? Tudo para a mesma linha. Convergir tudo de uma forma que não tenha furos nos roteiros é muito complicado. Por isso que a Disney resolveu criar o negócio do Legends e criar o canon, né? Sim. O canon, porque, bicho, ia ser muito trabalho sem necessidade para a Disney. Aí ela resolveu. E olha que mesmo assim, no canon ainda tem buraco, por causa das coisas de George Lucas. Né? Mas são buracos que são corrigíveis. Por isso eles que você estão tentando corrigir nas outras mídias, né? Por isso que você vê a Marvel e a DC, tudo que inventa é um universo novo. Transformers do mesmo jeito. É um universo novo. Porque senão, bicho, vai ser impossível juntar. Aí você fazer isso, o cara chegar e dizer assim, não, porque é tudo no mesmo universo. Aí chega e você vê já buracos desse tamanho, é uma complicação, porque eles mesmos criam. Isso aí realmente, para mim, que até agora não vi nenhum comentário oficial da Ubisoft, de nada, né? Então, para mim, há algo a ser esclarecido. Certo? Assim, tem algo a ser esclarecido nisso aí. Agora, em relação ao fato, como eu falei, isso desse filme, ele ser baseado em um novo universo, vamos dizer, um universo cinematográfico, ele não desmente a existência dos personagens que a gente conheceu nos games. A gente só vai conhecê-los, isso se vierem sequências do filme, de maneiras diferentes. Entendeu? Tanto é que eles acertaram no ponto. O filme, ele se passa na Espanha, na época da Inquisição Espanhola, lá em meados de 1400, 1500, por ali. Então, o que acontece? Esse período histórico nunca foi abordado em nenhum dos jogos. Entendeu? Ele nunca foi abordado em nenhum dos jogos. Por exemplo, tem um pequeno detalhe que, para mim, foi um easter egg lá que eles fizeram, um fanservice. Nessa época, quando começa o filme, o Aguilar, ele tem o dedo amputado, né, arrancado, né, que na cerimônia de ordenação dele. Sendo que nessa época, as Raiden Blades, elas já não eram mais, elas já tinham avançado na tecnologia, por assim dizer, e já não era mais necessário aos membros da ordem arrancar o dedo. Porque no primeiro game, o que acontecia? O Altair, ele ficava com a mão fechada e a lâmina passava pelo punho dele. Entendeu? É como se ele fosse dar um soco, o soco dele matasse. Entendeu? Mas é porque a lâmina passava no espaço onde ficava o dedo dele. Então, aí caso... você vê, ou o cabo tinha o dedo muito grosso ou a lâmina era muito fina, viu? Porque para passar no meio dos dedos... Exatamente. Né? Aí o que é que acontece? Se fosse um espeto, eu não dizia nada, mas a lâmina tem que ser fina. Exatamente. Não, ela é fina. Tanto é que, no caso... O espeto do Robocop. Pronto.
Sim. No caso do Aguilar, o que poderia ser? Poderia ser uma tradição daqueles assassinos da Espanha manter a tradição de arrancar o dedo, entendeu? Ou meramente ser, como eu te disse, um fanservice. E outra coisa, bicho, vamos combinar, bicho. A pessoa pegar, botar o dedo para ser cortado, certo? Beleza, tudo bem. Mas o cabo no. Parece, sabe a cara que ele faz? É como se tivesse só feito assim. Como se tivesse levado um beliscão, bicho. Não é assim, pô. Não é grosso. Não, cabo, mas não tem como não, boy. Eu tô ligado. Você não vai fazer uma carinha como se tivesse levado um beliscão e ainda mais uma carinha daqueles beliscão sensual, né? Só de como eu sou o cara das trivias, o Michael Fassbender aí que o Márcio tá falando, ele foi o responsável por trazer Marion Cotillard, Jeremy Irons, essa galera aí do filme todo, entendeu? Ele que convidou a galera pra trabalhar no filme, né? Denis Menochet, que é o cara lá, o segurança da família, né? Da Marion Cotillard e do Jeremy Irons lá. E ele foi o responsável por chegar pra galera e dizer, gente, ó, aqui um projeto bacana tal, vem pra cá. Não, o engraçado é esse Michael Fassbender. Tanto ele e a menina lá, a menina que fez as cenas de ação com ele no passado, os dois fizeram quase todas as cenas de ação por ele mesmo. 95% das cenas de ação foram eles mesmos que fizeram. Não foram dublês. Inclusive o salto de fé lá, que ele pula na água, eu acho que ali foi dublê, mas aquilo ali foi gravado mesmo, de uma altura grande. O dublê, mas foi cena, vamos dizer assim, não foi computação gráfica. Só o ambiente que foi computação gráfica, mas o salto é de verdade mesmo. Tanto que tem o making off, né? Tem o making off do salto de fé, né? Que, inclusive... Faz um negócio desse Fassbender, bicho. O cabinho é metido, viu? Aí o cabo é metido, o cabo recusou participar de Rogue One, que ele foi convidado para participar de Rogue One. Sabia não. Né? Foi. Recusou porque tava em outros projetos. O cabo recusar um filme de Star Wars e da Disney é ser muito metido, viu? Para fazer assim, vamos dizer. Agora sim. Ele está em condição de escolher, né? Não, mas aí depende. Se ele já tivesse envolvido com Assassin's Creed, ele não poderia largar a produção para fazer. É diferente do caso do famoso caso do Sean Connery e do Will Smith em relação a Matrix, que foi oferecido o papel antes do filme começar. Os caras estavam livres e disseram, tenho esse roteiro aqui para vocês querem? E ambos recusaram, Matrix. Né? Aí no caso do Fassbender, eu não sei se realmente ele estava, como ele falou, né, envolvido em outros projetos, e aí no caso poderia ser ele já está na produção do Assassin's Creed, né? Ou se aí, como o Márcio falou, né, se ele deu uma de gostoso, né? Mas aí a gente não sabe. Tipo, bicho, eu pelo menos o que eu acho, nenhum filme que esse caba fez, pra mim, vale qualquer coisa, viu? Vale demais, porque pra mim ele não é nada demais de ator, de nada. Acaba só eu acho que ele só se acha demais. Eu gosto dele. Não, eu acho que ele é um bom ator para o que ele se propõe. Para os tipos, eu não vi ele, por exemplo, ele está em 12 anos de escravidão, eu não vi atuando em 12 anos de escravidão, então eu não posso falar. Mas, por exemplo, o primeiro papel... Leto, se acha mais. Não, Jared Leto aí é outro caso, aí é doença, meu amigo. E Jared Leto tem um ou dois Oscars na estante, né, para alimentar o ego. A maioria já é doença também. Agora vamos lá. A questão aí dos fanservices, né? Então assim, a Ubisoft ela foi muito bem sucedida nisso aí. Ela fez um trabalho muito bem. Ela provou que se ela realmente quisesse fazer, ou se ela quiser fazer um filme do Assassin's Creed todo no passado, todo de época, ela vai fazer, cara, e vai ficar um filme, pelo menos plasticamente, muito bem feito. Porque assim, a produção, a ambientação, as roupas, as armas, cara, é tudo muito bem feito. Assim, realmente foi impecável. Essa parte de levar o universo dos games
para um filme live action, assim, essa transição foi muito bem executada. Vocês não adivinham quem estava cotado, porque no final de tudo a maçã ficou com o Colombo, né? Cristóvão Colombo. Vocês não adivinham quem provavelmente ia ser o Leonardo da Vinci, que talvez se fosse o final da maçã fosse com o Leonardo da Vinci, quem estava cotado para ser? Vocês não adivinham. Faço ideia. Dá uma pista. Robert Downey Jr. Vou nem dar pista, vou logo direto. Robert Puta Downey que Jr. estava cotado para ser Da Vinci e pela história ali do filme, não tem onde encaixar ele em outro canto, senão na pessoa que ia ficar com a maçã, né? O Aguilar morreu ali no passado, né? Quando ele entrega para Cristóvão Colombo. Foi isso que aí é que ficou também, entender. aí é que dá uma dúvida Não também. diz que ele morreu. Não quer dizer que ele morreu, quer dizer que ele entregou. Ele tá ferido. Ele tá ele ferido. entregou a maçã ele tá ferido, né? Porque é o seguinte, no filme, isso foi uma coisa que eu comentei com o Zod, né, amigo nosso lá do estúdio, que também é muito fã da franquia. Durante o filme é sugerido que o Aguilar tem uma relação lá, que eu acho que é com a Maria, né, o nome da outra assassina. Ele tem um nível de... Ele pode ter morrido porque ele teve filho, né? Ele teve Exatamente, descendência. é isso que eu tô dizendo. Exatamente. Ele não poderia ter morrido naquela cena, porque senão não tinha linhagem. E durante o filme não fala se ele era casado com a Maria, se ela tinha filhos com ele e tal. Bem, eu sei que ele não demonstrou quase nada quando ela morreu. Demonstrou um bocado. Não demonstrou. Achei... Aqui, não, mas bicho, para o que eles são treinados, foi muito, viu? Para o que é. Pra uma mulher que talvez seja mãe da filha dele. Porque tem esse negócio, né? Ele tem que ter um descendente. O outro não matou a mãe, o outro não matou a própria esposa, né? Na verdade, os dois, né? A esposa se matou na mão do marido. Porque tem uma coisa na ordem dos assassinos que assim. Os assassinos, na verdade, eles são baseados em pessoas reais, né? Vamos dizer assim, existiu realmente uma ordem dos assassinos na época do Oriente Médio, na época da Cruzada, que até se faz menção a isso no próprio filme, né? Lá no momento lá que o carcereiro lá, o segurança da família, fala lá com o Fassbender, né? Que olha, você sabe porque eles são chamados de assassinos? Né? E eles fazem essa explicação para o público, né? Para o público leigo. Então, assim, tem um quê de fanatismo nos personagens. Aquela coisa de você viver sobre um credo, né? De você ser direcionado para aquilo ali, de ter que manter aquela tradição a todo custo. E isso é uma coisa que você vê também ao longo dos games. E assim, praticamente não tem um game de Assassin's Creed que não tem uma tragédia com o protagonista. Então, assim, eles mantiveram também isso assim, todo protagonista de Assassin's Creed, ele tem uma tragédia pessoal. Entendeu? Cara, o que eu mais gostei do filme foi o seguinte, dois detalhes assim, né, na verdade. Primeiro, a questão de que a gente é muito mal acostumado a filme americano colocar a galera falando inglês no mundo todo, né? Tipo novela brasileira, que vai pra Itália, estão falando português ou com italiano abrasileirado. E assim, pô, vai a novela português japonesa. Italianado, viu? Não é nem italiano brasileirado, é português italianado. Faz novela com descendente de Japão que não tem nenhum japonês no elenco. A gente tá mal acostumado com essas coisas. Aí os cabas faz no passado, a galera falando no espanhol mesmo, meu amigo. No espanhol, na raça mesmo. Eu gostei muito disso, porque eu sabia que a Ubisoft não ia deixar isso muito, né, não ia deixar isso pra lá, né? Ia os americanos devem ter ficado puto também com isso, porque o americano odeia filme legenda, né? Agora, mas eles podem ter até perdoado que foi uma parte pouca do filme, né? Teve mais ação do que diálogo no... Nada, do jeito que eles são filho da puta, aquele povo. Agora, o que eu mais gostei, sem dúvida nenhuma, foi a questão seguinte. No jogo você passa mais tempo no passado do que no futuro, porque você tem um objetivo no passado
E, Exatamente. apesar de tudo, o jogo tem que lhe dar algum poder de liberdade e de escolha. Apesar de tudo, apesar de você estar revivendo memórias, o jogo lhe dá uma certa liberdade ali, né? Porque afinal não seria um jogo se você não pudesse ter uma liberdadezinha básica. Uhum. No filme, eles resolveram isso de uma maneira bacana. Por quê? Já que são apenas memórias que estão sendo revividas e tem um objetivo certo, não precisa botar o cara no passado fazendo um monte de coisa já sabendo o resultado que seria um só. Então eles resumiram meio ali para o momento chave, né? Aquele momento ali que eles atacam aquele pessoal, que eles são presos, que leva até o local lá, e de lá chega até o onde tá a maçã lá, que tá com o sultão, né? Que o filho dele foi o que levou todo Era, mundo a maçã. era refém E pra ser trocado. exatamente, exatamente. E isso foi perfeito, pô, porque tá, se estão sendo apenas revividas memórias pra que encontre ela no futuro, então não tem pra que deixar o filme todo no passado, já que já tá feito, já o destino já tá traçado, a gente só quer saber a localização do negócio. A não Então ser eu que o filme creio todo que fosse continue focado assim. só no passado. E, Não, mas e eu tem um acho que detalhe, eu acho que vai continuar assim. Eu acho que vai continuar essa tomada assim de no passado apenas só pegar alguma informação e no futuro que vai ser realmente o desenrolar da linha temporal onde desenrola mesmo a história, né? É, porque se assim, nos for ter, games, né? porque assim, uma Negócio. coisa que é importante a gente lembrar que nos games, eu não sei tanto nos quadrinhos, certo? Então assim, mas nos games e nos livros, o passado é o foco de toda a trama. Assim, é o que fez Assassin's Creed ser despontar entre outros games, né? Se tornar a franquia que se tornou. Então, assim, o trabalho de história e de revitalização histórica e pesquisa que eles fazem é muito bem feito, né? Então, assim, é importante a gente lembrar que o que se conhece menos de Assassin's Creed é do presente, para o grande público em geral. Talvez se tenha muita coisa do presente nos quadrinhos, né? Mas nos games você não tem praticamente quase nada do presente. Então era um pouco óbvio que eles quisessem explorar ou queiram explorar mais esses detalhes de como está esse conflito dos assassinos com os templários na atualidade. Tem uma hora que ele está conversando com a doutora, eu não lembro o nome do personagem agora, mas ele está conversando com a doutora, ele chega e diz, Mas assim, você... tirando na revolta, esses outros assassinos, meu amigo, quando foi no final pra recuperar, caralho nenhum, né? Só fizeram entrar. Só fizeram entrar e entregar, cada um entregou um negocinho, não sei o que, papapá, e mataram o velho e foram-se embora. Fizeram porra nenhuma, não se viram basicamente. Mas de novo, porque o filme todo é focado no Lynch, né? Tanto é que assim, uma coisa que eu percebi, pelo menos. Isso aí, quando eu fui vendo isso, eu pensei que não, bicho, eles vão segurar e vão matar o máximo de vai ter uma briga, vão matar o máximo de templário que puder, não sei o que, mas não foi só aquela, sabe, negócio broxante do caralho, boy. Eu fiquei assim, porra. Pra mim não foi. Pra mim foi porque eu achei um final de bosta, boy. Porque assim, aquela parte ali tava nítido que eles eram da ordem, sempre foram da ordem, não era como o caso do Lynch, né? E eles sabiam que ele era a chave para encontrar a maçã, né? Tanto é que o cara lá, ele fica a todo momento, não, ele vai se provar, vamos ver. Aí o cara, não, você está destinado a coisas nobres, né? Ficava aquele testezinho interno deles. E sobre essa questão aí do passado, Luiz, quando o negão lá está conversando com a doutora lá, que é quando ele rouba as bombas, né? Aquele momento que ele rouba as bombas, ele pergunta, não, mas eu não vou entrar mais na máquina, não. Aí ela dá uma resposta, não, você não tem mais nada que a gente queira saber. Então, meio que, como você falou, o objetivo da Animus no filme é encontrar os pontos importantes. Não é como no game que você tem que estar... Entendeu? Até porque no game, nos games, o Animus ainda é uma tecnologia em aperfeiçoamento.
entendeu? E não é como no filme, como se apresenta no filme, entendeu? Então meio que ela quando comenta isso, ela diz, não preciso mais de você, porque você já me deu o que eu queria, né? Então assim, tem algumas coisas que realmente são respostas assim, eu quero isso daqui, meio que resposta muito rápida para tudo. Tanto é que eu senti até falta de ele entrar em contato com essa galera que ele viu no futuro, no passado, entendeu? Os ancestrais deles, porque o que deu a entender é o seguinte, que eles foram com eles ali, pegando informação um atrás do outro, né? Fala vamos ver o passado desse aqui, vamos ver o passado daquele outro, até que eles chegaram no Aguilar. Aí a partir do Aguilar que eles foram querer aí que eles foram atrás do Fassbender lá. Qual é o nome dele? Do personagem dele do futuro? Carl Lynch. O Lynch. A partir dessas informações, é isso que eu entendi. Por isso que eu senti falta ele, o Aguilar no passado, encontrar essa galera do futuro no passado. Entendeu? Mas sim, as reencarnações, os antepassados. Mas aí tem um exatamente, detalhe. porque qual o contato que teve ali, entendeu? É isso que eu senti falta, o contato assim, dele com eles. Um detalhe assim, que nem todo antepassado da Animus, ele é entre aspas, uma reencarnação do seu personagem no presente. Então, tipo assim, o Aguilar ter a mesma cara do Fassbender é uma questão do filme. Entendeu? Ah, tá, entendi. Então pode ter um ali que represente, que seja alguém. Ah, entendi. É só coincidência. Exatamente. Coincidência. Entre porque é do filme, né? É coincidência que o avião que caiu. Tanto é que, por exemplo, no primeiro Assassin's Creed, existia um problema que o Altair, ele tinha o mesmo rosto do Desmond. Então, qual foi a desculpa que eles deram no game? É porque a Animus ainda está em aperfeiçoamento e ela não conseguia replicar o rosto do antepassado com nitidez. Aí o programa usava o rosto do hospedeiro, vamos dizer, do hospedeiro que está usando a máquina. Interessante, mas só o que importa é a memória mesmo, né? Exatamente. Mas aí o que acontece? Essa Animus daí desses cabos foi feito com um pedaço de outras Animus, né, misturados aí. Foi uma misturada. Porque assim, pode ter uma coisa que a gente estava comentando, né? Essa teoria das vidas passadas sendo acessadas por memória genética, né? Meu amigo, é ficção daquela que, meu amigo, o cara que inventou isso deve ter tomado um negócio muito bom. Não, essa questão pegou a questão do seguinte. Ele pegou coisa como instinto. Instinto, você pode dizer que seria memória genética, né? Seria instinto. Mas não funciona para uma memória tipo como a complexidade que é a memória do ser humano, né? Exatamente. Funcionaria. Eles usaram meio como que eles dessem uma explicação inventada lá na questão de como os seres humanos foram criados, né? Que pelo menos assim na Wiki eu ainda não li, né? Alguma coisa desse tipo, né? A menos que façam isso, não, todo ser humano ele nos genes deles tem a forma de manter as memórias daquela pessoa que pode ser passada para frente. Mas mesmo que ele desse uma explicação isso, que nos criadores dos seres humanos, né, a raça lá, a espécie ancestral, que é o Zizo, né, a menos que eles dessem uma explicação dessa, ou já deram, ou não sei, que eu não li ainda, é tudo muito naquele negócio, né? Vamos voar, vamos viajar, porque é viagem. Porque é meio assim, até brincando, né? Meio como se fosse aquela questão de ligação de vidas passadas misturada com tecnologia. Não deixaria de ser, mas é como você está explicando. Só uma coisa para quem não conhece também os games e tal. Em Assassin's Creed, no universo de Assassin's Creed, existia uma raça anterior à raça humana, certo? Muito mais evoluída, e ela que deu origem aos seres humanos. Entendeu? Tanto é que por isso
o lema do credo dos assassinos é que nada é verdade, tudo é permitido. Que isso é um lema muito em aberto, né? Mas esse lema dos assassinos, ele é muito bem desenvolvido durante os games. Por quê? Porque todo protagonista, ele vai descobrindo a sua verdade em cima do credo. Entendeu? Então, tipo assim, se tudo é permitido, eu vou fazer qualquer coisa. Mas eles lidam muito com isso. Tipo, tudo que você faz tem uma consequência. Então, apesar de você ter a liberdade... Eles encontram o próprio limite. Exatamente. Você, como ser humano, é aí a questão do livre-arbítrio. Quem cria as suas limitações é você mesmo. Não é alguém que lhe impõe. Sabe? Então, isso também é uma parte, vamos dizer assim, filosófica, que também é muito bem desenvolvida ao longo dos games. Sabe? E você falou aí do livre-arbítrio, enquanto o outro lado quer exatamente o contrário, né? Ele quer o controle total. Só eu achei assim que a desculpinha de acabar com a violência ali ficou meio fraquinha, assim. Eu também não gostei muito dessa explicação, não. E aquela galera toda sendo armazenada ali, e uns não serviriam mais, o que é que iria acontecer com eles? É bem meio estranho assim, algumas coisas aqui, né? Essa questão do gene da violência e tal, o que a gente sabe que sempre acontece da Ordem dos Templários é que eles querem impor, né? Eles querem realmente impor a visão deles de mundo. Tanto é que, né, que aí, para quem ainda não percebeu, os Templários são uma alusão à maçonaria. Né? Bota aí o momento aí dos Illuminati, né? Então, momento assim, né? Toca aí, para quem não perceber, é uma alusão à maçonaria, certo? Inclusive, durante todos os games existem muitos personagens históricos que foram maçons e que são no universo de Assassin's Creed integrado como membro da Ordem dos Templários, né? Então a ideia é que os Templários eles veem que a liberdade da humanidade sempre leva ela ao caos. E que para eles a humanidade só vai conseguir evoluir a partir da ordem. Nem que essa ordem seja imposta por eles. Então, basicamente, esse debate também que tem filosófico, né, dessas duas visões. O livre-arbítrio, acima de tudo, e isso é aquele negócio. Como é que se diz? É pink o cérebro, né? Quer dominar o mundo. Não é mais nada do que isso. Sabe? Então assim, tem muito pano para manga para se desenvolver esse, quem sabe, futuro universo cinematográfico dessa série. Tem material para fazer filmes com muito mais qualidade? Tem. Sabe? Então, assim, como a gente estava comentando, ele é muito bom como adaptação de game, é o melhor até agora, não, entendeu? Assim, eu acho até que, no caso, se a gente pegar o Warcraft, eu compararia o Warcraft com o SimCity em matéria de game, de filme de game para filme de quadrinho. O Warcraft é um filme assim que é quase literal o game, quase. Se todos os personagens humanos tivessem sido feitos em CGI também, aí ele seria literalmente, visualmente perfeito. E o Assassin's Creed é o que faz a melhor transposição do universo dos games para o universo cinematográfico. Da melhor maneira possível. Agora, vamos lá, tem aquela questão que a gente comentou sobre se ele morre realmente no final ou não, porque muita gente saiu do cinema, eu tenho quase certeza achando que ele morreu, que o Aguilar morreu. Eu achei também. Mas ele não morreu. Como se tivesse sido a última missão dele, lá pegar o negócio e passar pra frente e tal. Então, assim, eu acredito que ele não morre porque assim, o filme não deixou claro se ele já tinha filhos. Se já tivesse mostrado que ele e a Maria tinham filhos dentro da ordem, aí pronto, ele podia ter morrido. E aí não seria problema nenhum. Mas assim, o final não diz se ele morre ou não. Ele aparece com a flecha nas costas. Mas em nenhum momento aparece, assim, dá a entender que ele realmente morre.
Né? Outro detalhe também que eu acho que também poderia ter sido desenvolvido de uma maneira melhor. Quando o pai dele, ele encontra com o pai, que o pai dele explica o do porquê daquele lance lá, do porquê que a mãe dele teve que se matar e tal, ficou para mim um pouco jogado, porque fica parecendo assim que a galera já queria o Aguilar, a memória do Aguilar, desde o começo do filme. Não, eles queriam o Aguilar desde o começo do filme, foi o que eu entendi, só que pela mãe dele. Uhum. Tanto é que foi por isso que mataram, que a mãe dele pediu pro marido matar ela, porque ela era quem eles estavam buscando. Aí, eu acho que até aquele momento... Hã? Ela era descendente do Aguilar, não o marido dela. Exatamente. E provavelmente, até aquele momento, eles não sabiam da existência do Lynch. Só no futuro, que quando ele cresceu e tal, foi que eles conseguiram descobrir aí de alguma forma a existência dele quando ele foi preso, né? Exatamente. Ele, né? Então, assim, e ficou faltando pra mim um pouquinho disso, assim, naquele momento que eu tava explicando lá, assim, não ficou claro que existem assassinos fora daquele complexo. Entendeu? Porque é como o Márcio falou, fica parecendo que pegaram todos os assassinos da Espanha e jogaram no mesmo buraco. Né? Lembrando que o filme se passa na Espanha. Né? Tanto no passado como no presente ele se passa na Espanha, apesar do local geográfico da Animus, onde a Animus está, não ter nada a ver com a memória, né? Não influenciar na memória do usuário. Só para deixar claro, né? Então, assim, ficou faltando essa coisa de... Porque os assassinos, eles são muito bem articulados. Apesar de eles vamos dizer, na idade moderna, vamos dizer assim, eles foram quase, em muitos cantos, eles foram dizimados pelos Templários. Mas ainda assim, eles têm uma network muito funcional. Então, assim, ficou faltando para mim aparecer mais. Porque você vê que no final estão os mesmos caras que estavam lá dentro. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Sim. Ficou tudo ali. Ficou tudo concentrado naquilo ali. Não que aqueles caras não pudessem estar executando aquela missão. Tudo bem, eles poderiam. Mas ficou faltando um background. Algo assim, eita, eles fugiram, se reuniram no local. Por exemplo, que isso caberia no filme. Né? Depois que eles fugiram. Que eu fiquei imaginando, pronto, agora eles vão encontrar o mentor. Que cada célula dos assassinos tem um mentor. Né? Que é o mestre assassino. Né? E deu a entender pra mim no final que quem vai virar o mestre assassino ali é o Fassbender. Pra mim já foi diferente. Na minha interpretação, era como se... Foi o que eu interpretei na hora, mas assim, requer um estudo maior meu, né? Que como se todos aqueles ali que estão lá presos, ou pelo menos alguns deles... tem muita gente ali, né? Primeiramente tem isso, tem muita gente ali. Segundo, eu acho que alguns deles ali só se despertaram pra questão de ser um assassino e tal, depois que foi pra Animus. E viu alguma memória e com isso percebeu que não podia entregar informação e começou a se juntar com os outros que foram chegando e formaram uma milíciazinha ali. Segundo, deu a entender também que não é todo mundo que se dá bem na Animus, então provavelmente algum deles ali não deu certo a pesquisa, né, usando a Animus neles. Talvez não se adaptaram, passaram mal. Isso também tem nos games, né? Você tem que estar ali, você não pode resistir ao equipamento. Você realmente tem que estar, vamos dizer assim, de vontade própria. E o legal é porque, como você falou, o Lynch, ele está pouco se lixando, ele não sabe o que é a ordem até se conectar com a Animus. Né? E ele vai entendendo quem é. Quem ensina ele o que é ser um assassino é o Aguilar. Ele vai aprendendo com as memórias dele, assim como o Desmond foi aprendendo com o Altair. Né? Tanto é que
ele só realmente muda como personagem, eu não sei se vocês tiveram o mesmo entendimento que eu tive, no momento em que ele é forçado a ir para Animus, né, lá pelo Jeremy Irons, né, que ele entra lá forçado, e que lá, no momento lá do Aguilar, é quando tem o primeiro conflito dele, mais assim, com a Maria, né, que é realmente aquele momento ali da Inquisição, né, que ali é onde ele começa a ter uns flashzinhos de relacionamento entre o Aguilar e a Maria. Eu nem sei se o nome da personagem é Maria, mas enfim. Eu acho que é isso mesmo. Olha aí, né? Então assim, ele vai mudando. É Maria. E quando ele sai da Animus, que ele se recupera, né? Então aí ele começa a mudar de atitude. E aí, assim, o problema é que isso não é como um filme de prisão, por exemplo. Ele não foi se relacionando com os outros caras e construindo uma amizade com eles ali dentro, entendeu? Tipo, olha, agora por que isso? Assim, não teve essa construção dele com os outros, essa interação dele com os outros assassinos que estavam ali dentro, sabe? Ficou faltando esse detalhezinho, pelo menos pra mim. Mas, por exemplo, a parte dele aprender as artes marciais ficou muito bem explicado, até porque essa Animus, diferente da do game, ele se mexe, então ele está reproduzindo os movimentos, né? E tem uma coisa nos games que é como se você, aquele efeito sangria, né? Que você ficar com aquele conflito entre realidade e sonho, né? E meio que ativa memórias que você tem, né? Como o Márcio falou, né? Que talvez tenha essa explicação lá na genética do universo deles lá, que meio que ativa essas memórias, né? Esse conhecimento que estava ali dentro de você o tempo todo. Nos então, jogos, como é que o pessoal que está no futuro consegue ver o que o cara tá vendo na memória? É porque é como lá, sendo que no filme eles fazem uma projeção, 3Dzão, né? Uma projeção. Como é que é nos jogos? Nos primeiros jogos, se eu não me engano, começa um negócio meio Matrix, sabe? Aqueles códigos binários. Sabe? Vixe, que horrível. Pelo menos não era pra ser num monitorzão, alguma coisa assim. Não, mas aí depois isso evolui. Aí os caras conseguem realmente ver, gravar aquilo ali. Ah, bom. Entendeu? Aí, como eu tô dizendo, eu não joguei o 1 e não joguei o Assassin's Creed 2. Certo? Então eu não posso dizer pra você exatamente, apesar de ter visto o gameplay, eu não posso dizer pra você os detalhes sobre essa parte da Animus. Entendeu? Outra mas dúvida. Os três indiantes, eles conseguem até gravar essas memórias, que é por isso que inclusive eles criam os games. No universo existe o game do Assassin's Creed 1, 2, 3. Acho que a partir do Black Flag, né? Como é que se diz? Inception. Exatamente. A partir do Black Flag eles começam a Abstergo se voltou mais pra esse lado. Outra dúvida, bora lá. Agora é o momento das dúvidas. Aquele cara lá, o Jeremy Irons, o personagem lá de Jeremy Irons, ele é dono da Abstergo toda ou só daquele setor ali, naquele local? Não, ele, assim, na lógica, ele seria o diretor daquela divisão na Espanha. É como se ele fosse o chefe daquela pesquisa lá. Tanto é que, né, se comenta, né, aquela briguinha entre ele e a filha, né, que ele sempre rouba os discursos dela e tal. E no final tem aquela coisa, né, que a grão-mestre dos Templários chega para ela e diz, né, a glória é do seu pai, mas a gente sabe que quem fez foi você. Foi muito massa isso. É como se diz assim, a sua hora vai chegar, né? Não, ela chega falando isso na hora, né, depois da idiotice que é quando encontra uma maçã, né? Que puta que pariu. Não, aquilo ali é o seguinte, né? Exatamente. Isso aí porque assim, pronto, foi outra coisa que faltou no filme, porque a maçã do Éden está escondida no túmulo ou na tumba do Cristóvão Colombo, não é problema nenhum. Isso é até uma tradição que tem nos games. Agora, a maneira como entregam a maçã do Éden, parece que ela estava ali na sacristia da igreja o tempo todo. Realmente. Entendeu? Tipo, se tivesse mostrado
Quando eu vi isso, bicho, deu vontade de tacar a maçã, pegar uma maçã e tacar na tela aqui. Puta que pariu. Caralho, bicho, tá o quê? O padre tá usando ali de peso de papel, é? Né? Exatamente. Isso ficou parecendo que ela tava ali o tempo todo. Nem pra mostrar abrindo alguma coisa, pra poder encontrar aquele negócio, né? Mostrar pelo menos abrindo a tumba e tá ali do lado do corpo dele, sei lá, qualquer coisa. Assim, nem que fosse como, por exemplo, o Código da Vinci. Ela tá num canto bem visível para todo mundo, sendo que ninguém sabe. Ninguém sabe. Tinha que ter uma equipe, alguém assim para descobrir como. Não, então nem isso. Tivesse que abrir mesmo o túmulo lá, aí dentro tivesse alguns pertences e entre ele tá aquela urna lá com a maçã e tá pronto. Agora chegar o cabo e entregar assim como se tivessem esperando que alguém viesse atrás, aí eu não curti, não. Não achei eu também muito não, bacana, assim, não. Também, né? Eu achei assim. Os assassinos não querem dar fim, porque não destrói essa porra dessas maçãs. Elas não podem, não. Elas são indestrutíveis. E não já foi se eu não me engano, teve uma que foi destruída, Jana. Mas ela é destruída, ela é destruída depois que ela é ativada. É como se ela fosse uma. Assim, só a própria tecnologia que ela tinha. Tipo assim, ela era ativada por um tempo e depois ela se autodestrói. Ela não é... Ninguém destrói nenhum artefato, entendeu? Tanto é que, assim, não existem só artefatos como a maçã, né? Existem outros, tipo, até como o Márcio falou, né, que o sudário, né, o manto que Cristo usava no universo de Assassin's Creed é uma relíquia dos precursores e tudo mais, sabe? Não, mas mesmo assim, bicho, o melhor jeito de dar sumiço em qualquer coisa, qual é? Qual é o melhor jeito de dar sumiço em qualquer coisa? Joga no mar do oceano. Joga no mar. Do oceano. Rose fez isso lá com colar do que Leonardo DiCaprio deu a ela. Mas não é assim que funciona nos jogos. Eles não têm que... Puta que pariu, boy. Você tá com medo de correntes levar a mesa, amarra uma tonelada nessa. Bota dentro de uma bola de chumbo. É o seguinte, isso aí é algo seguinte. Tem a maçã para os templários tem um objetivo. Eles querem dominar o mundo com ela. Para os assassinos, eles têm que apenas evitar que os templários peguem ela, correto? Não tem alguma função? Tem alguma função para os assassinos? Não, dependendo do artefato, eles têm uso para os assassinos. Entendeu? Aí justifica eles não darem um fim aí como o Márcio desse. Se eles tiverem alguma utilidade por exemplo, no Rogue, no Assassin's Creed Rogue, existem artefatos que estão espalhados em alguns pontos do mundo que eles são responsáveis por manter a estabilidade das placas tectônicas. A energia deles é que, por exemplo, eles usaram uma referência de um terremoto que realmente aconteceu em Lisboa, não me lembro a data, mas aconteceu, e eles usaram esse fato dentro do universo dos games, como os templários e os assassinos estavam procurando um artefato, nenhum dos dois lados sabia qual era a função dele, e quando eles removeram, o protagonista removeu o artefato, desencadeou o terremoto que devastou Lisboa. Entendeu? E aí, no Rogue, é esse tipo de artefato que eles estão tentando coletar ou impedir que seja coletado. Que são esses que têm poder sobre as placas tectônicas. Entendeu? Aí tem vários tipos, por exemplo, se eu não me engano, no Black Flag é um artefato que não sei se é de teleporte ou se é de projeção, alguma coisa do tipo. Mas não é a maçã, entendeu? Eu sei que tem um jogo que você usa, eu não sei qual que o personagem principal tem um momento que ele chega a usar e ela tem o poder de controlar as pessoas. Sim, também tem isso. Se você não tem uma vontade muito forte, mesmo entre os assassinos, os artefatos eles podem levar a pessoa à loucura ou dominar a mente da pessoa. Onde foi que a gente já viu isso? Aonde?
por exemplo, no Brotherhood, a maçã do Éden que está com o Ezio. Mas a maçã do Éden, as maçãs servem exatamente foram feitas para controlar os humanos. Isso, exatamente. Pelos ISO. Eles criaram os humanos, e os humanos eles criaram com uma conexão Wi-Fi com essas maçãs que vai direto no cérebro dos humanos, que deixam eles dóceis e sem vontade. Né? Eles fazem só o que mandam. Aí os híbridos, né, de humanos com os ISO é que não tinham isso daí, que começaram a revolta. É o que eles não sofriam essa influência. Exato, não era influenciado. Tanto é que, por exemplo, no Brotherhood, o Ezio ele usa a maçã para fazer com que as pessoas se matem, por exemplo. Os inimigos dele, quando ele manipula o poder, os inimigos começam a se matar. Não, e tem outra coisa, e no Assassin's Creed, vamos dizer, a espécie humana em si é mais nova do que o registro como é que se diz? O registro fóssil. Não, o registro fóssil. Porque o ser humano moderno, o Homo sapiens sapiens, tem entre 200 e 250 mil anos. Lá ela tem mais ou menos 75 mil anos. Né? Tanto que os templários têm que forjar os fósseis dos transitórios, né? Tem que forjar os fósseis para a comunidade científica em geral não ficar questionando, né? Sim. Tanto é que também tem aquela questão, né? Que tem o reboot, né, do planeta lá, quando tem a tempestade solar, né? Que devasta o planeta. Na tempestade solar, eles tinham arrumado o cientista lá, que era Juno, Minerva e Júpiter, tinham arrumado um jeito de proteger o planeta. Só que a Juno queria se aproveitar disso para dominar o planeta. Aí eles preferiram prender a Juno e deixar o planeta, né? A tempestade atingiu o planeta, né? O que causou, depois fez com que a guerra acabasse, mas os ISO foram extintos porque os números deles eram muito baixos comparado com o ser humano. Uma última análise assim do filme. A Marion Cotillard, o personagem dela lá da cientista, o que é que vocês acharam tanto do desenvolvimento dela quanto do final? Porque eu achei o final assim meio, sei lá, eu achei não me convenceu, a decisão dela não me convenceu. Pra mim ela não ia seguir os caminhos do pai, sei lá, achei estranho. Não assim, foi que eu pensei assim, foi o seguinte, que eu não tinha prestado atenção nesse detalhe, porque lembrando, né, que quando eu vi eu não tive assim, a oportunidade de ver com tanta riqueza de detalhes assim, né, mas a primeira impressão que eu tive foi que quando tem a visão, né, durante a ordenação do Lynch, né, que aparecem vários assassinos, inclusive a mãe dele, que a mãe dele era uma mestre assassina, tanto é que ela estava com a roupa branca, né? Não, nesse momento... Bicho, sério, ele tá lá, papapá, as memórias, aparece a memória da mãe dele. Aí quando vê, o pai dele morre e aparece do lado. Puta que pariu, bicho. Mas aquilo ali, no caso, não é uma memória. Não é uma memória do ônibus. Não é uma memória, mas, bicho, tá certo, o pai morreu e já apareceu, já lá pra ele, na mesma hora. Ai, não, boy, não, aí eu acho que aí foi demais. Foi também foi forçar a barra. Não me incomodou, não. Até porque no game isso acontece sempre, no jogo. Então, não, assim... mas pode ser no game, mas pra mim, bicho, eu não sou fã e não conheço o game, forçou a barra ali. Entenda, assim, é normal aquilo ali acontecer. Então aquilo ali não é uma projeção do ânimos, é uma visão mesmo que ele está tendo. Os antepassados aparecem para ele. Entre eles ali aparece o Arnaud Dorian, que é o protagonista do Assassin's Creed Unity, que é o que se passa durante a Revolução Francesa. Então sim, Aguilar é descendente de Altair, né, por esse fato,
né, dá a entender que ele é descendente do Altair. E eu imaginei que a cientista tinha visto a mãe dela ali, porque tem um detalhe, ela também viu. Como é? Só viu aquela visão quem tinha sangue de assassino. Ah, é? Não era... Sim. Não era a projeção do ônibus. Naquele momento o ônibus está destruído já. Por isso que não é uma visão do passado. Não, eu achei que fosse um ônibus, porque pra mim o que estava destruído no ônibus era apenas a questão estrutural e não a geração de... Pra mim também foi isso que pareceu, viu? Deixaram muito aquém isso aí. Se é isso aí, eles deixaram muito aquém, que eles podiam ter feito uma visão diferenciada, se eles quisessem. Porque me pareceu assim como se fosse assim, a memória genética ativou aquilo ali, e mesmo com a desativação do Animus, ele conseguiu fazer com que o Animus continuasse ativado e gerando aquele holograma. Foi o que eu entendi. Porque, como o Luiz disse, pra mim só tem... Não, mas aquilo ali é como tem no game, que são as visões que você tem quando os antepassados se manifestam pra você. Então, se ela viu, ela é descendente de algum... Exatamente, ela tem sangue de assassino. Eu pensei que ela tinha visto a mãe dela ali. Eu pensei também que ela viu alguma coisa conhecida ali. Não, o Zod viu esse detalhe. Ela se vê uma antepassada dela sendo assassina. Rapaz. Ela se vê lá, entendeu? Por isso que quando o Lynch encontra com ela, que ela diz, não, mas não sei o que ela diz, eu sei. Então, porque ele viu que ela também tem sangue de assassino. Ela viu a descendente dela. Entendeu? Agora, como é que aquilo se, por exemplo, o que é que eu imaginei naquele momento? A mãe dela era uma assassina, o Jeremy Irons matou e criou ela como filha. Isso foi o que eu imaginei. Entendi. Mas o filme não conta. O filme não conta. Não se aprofunda nem em questão de mãe e tal. Exatamente. Mas, por exemplo, e aí o que é que acontece? É por isso que justifica que ela não entrega ninguém no final, mas eu também achei estranho ela ficar dizendo, mas o Lynch é meu, eu vou pegar ele, não sei o quê. Pra mim aquilo ali ficou meio confuso. Como também tem uma coisa, se você prestar atenção, o Zod teve a mesma impressão que eu tive. Lembra lá quando o carcereiro ele vai colocar o Lynch no ônibus pela última vez? Que ele vai falando, olhe, você sabe porque os assassinos são chamados assim, blá 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 blá. E ele fala, não, mas eu os admiro porque eles eram pessoas honradas, não sei o que, blá blá blá, que sacrificavam pelo que acreditavam. Não é o carcereiro, é o segurança particular da família ali. É o segurança que parece com aquele cabo antigo, né? Soldado. Não é o mesmo, mas se parece. Não é o mesmo ator, mas se parece. Esse ator é o Denis Menochet, que é aquele que tá no início de Bastardos Inglórios. E parece que o cabo... Aí dá a entender que o cabo é um assassino infiltrado. Exatamente. Só que depois você diz que não, porque o cara pega e começa a fazer, né? Mas assim, até isso no game tem. O que mais tem nos games de Assassin's Creed, de um momento ou outro, é um assassino infiltrado entre os Templários, um Templário infiltrado entre os assassinos. Por exemplo, o Grão-Mestre... O que pode acontecer, na verdade, ele não ser Templário, ele ser apenas um segurança que tem um conhecimento a mais ali sobre as coisas. Sim, pode ser. Porque, vou dar um exemplo. A esposa de Altair, que é o protagonista do primeiro game, ela era Templária. A mulher dele era Templária. O interesse amoroso do Arnaud Dorian era uma Templária porque o pai dele era assassino, foi morto, e ele foi criado pelo Grão-Mestre Templário da França, de Paris. Sendo que os dois mestres fizeram um acordo entre as ordens para haver uma trégua em Paris durante a Revolução. Por isso que ele é criado sem saber que a família que estava criando ele era do Grão-Mestre Templário. E a mulher que ele se apaixona é uma Templária. Sempre tem dessas coisas. Gente que muda de lado, é o que mais tem em Assassin's Creed. Então não iria me surpreender se aquele cara fosse um assassino infiltrado, até porque ele fala uma coisa para ele muito semelhante ao que o negão lá fala para o outro cara. Né? Que o cara, não, vamos matar ele porque ele vai entregar a localização da maçã. Aí o cara diz, não, vamos esperar para ver se ele prova o valor dele. Né? Uma coisa parecida, não é literalmente a mesma frase.
O filme tem suas falhas? Tem suas falhas, até pra mim que sou fã, eu tenho que reconhecer que tem. Entendeu? Não vou fazer como Arthur, né? Arthur tá hoje aqui pra se defender. Arthur, coitado, não tá aqui hoje pra se defender, mas enfim. Foi só uma referência. O problema não é esse. O problema é que Arthur, mesmo tentando se defender, não consegue. Ele mistura tantas coisas que aí não sai defesa nenhuma. Né? Mas enfim, o filme poderia ser muito melhor? Poderia. Mas de novo, eu não vi o filme ele tão ruim quanto estão pintando ele nas críticas. Bom, se é melhor do que o Warcraft, ele não é tão ruim assim, não. Tipo, eu não achei ele pior que Esquadrão Suicida de novo. E Esquadrão Suicida teve gente aí que até hoje morre de amores. Eu acho que também tem isso. Existe, entre aspas, não vou dramatizar a questão, mas ainda se existe um preconceito muito grande com filme de game, até porque a maioria deles foram bombas homéricas. Também, se o histórico de filme de games fosse bom, provavelmente não haveria isso. Né? Não é engraçado, não, pra você ver que também não é bem assim preconceito. Angry Birds ano passado não teve essas críticas todas não negativas não, foi aceitável, foi um filme assim que passou assim desapercebido. E Angry Birds é um filme que tá dentro, assim, a produção que tá dentro de sua zona de conforto, né? Assim, por exemplo, Assassin's Creed também. Então, mas é isso que eu tô querendo dizer. Mas o lance é que Angry Birds, por ser uma animação, como o Márcio falou, ela é muito mais bem aceita. Entendeu? Apesar de... E outra coisa, quase todo mundo joga Angry Birds que tem essas coisas. Me orgulho de dizer que nunca joguei essa merda. Tudo bem, mas então quer dizer, o foco das pessoas é outro. E Angry Birds não é um filme, não é um game que tem uma história. Vamos só relembrar alguns jogos filmes de jogos que foram feitos. Resident Evil. Hitman foi feito 2 vezes. Um ano retrasado, também não foi nada demais. Warcraft assim, ano passado. Inclusive Hitman eu vi. Hitman não chegou a ser pra mim uma bomba como adaptação. Apesar de eu não ter jogado o primeiro ou o segundo agora? Não, eu só assisti o primeiro. Certo. Eu não assisti o segundo. Eu assisti o primeiro. Então, assim, até achei que ele lembra muito esse novo Hitman que saiu agora em capítulos. Sim. Entendeu? Ele bom ver o Hitman em capítulos. Eu vi os gameplay dele. Sabe, ele me lembrou muito esses jogos. Mas enfim. E de novo, Warcraft... tanto aquela questão como a gente já falou. Necessariamente o público de game, apesar de ser um público que gasta dinheiro consumindo o game, necessariamente não há uma transferência disso para o cinema. Ou quando tem, não tem uma simpatia do grande público. Também acontece isso. Mas vai continuar. Também Silent Hill, Warcraft, ano passado, né? Alone in the Dark. Detona Ralph não conta muito assim, não, porque é meio que um não. universo misturado ali de vários games. Vamos lá. Final Fantasy VII também não conta, o Adventure Children. Lara Croft, Tomb Raider, teve toda uma franquia aí, né? O primeiro Final Fantasy, pronto. Que Resident Evil que começou meio que sendo assim como referência aos jogos, aí depois do terceiro em diante praticamente ignorou e seguiu o caminho próprio, né? Virou a série como o cara disse, né? A série que o marido da Jojo Vick fez pra ela atuar. Exatamente. Que vai terminar esse ano, inclusive. Amém, Príncipe né? da Pérsia, As Areias do Tempo. Eu gostei. Eu confesso. Mortal Kombat. Street Fighter, Street Fighter inclusive é com Van Damme, né? Né? Tem um Doom aqui que é com Doom? O The Rock. The Rock. Sim, eu já vi. E tem muita cena em primeira pessoa, viu? Tem Tekken, não gostei. Eu vi algumas cenas aí, passou um dia desse na Globo aí, não gostei. Max Payne, não cheguei a ver. Tem House King of the Dead.
horrível King of Fighter. É tipo o padrão Dragon Ball Super. Double Dragon, que eu acho que é mais um filme de Weibo, quer ver? No mínimo. Não, é com aquele Mark da Cascos e com o cara que fez o T-1000. Não é o Weibo não, pensei que fosse. O Weibo que por acaso se aposentou, hein? Quem é o Weibo? O Weibo é aquele diretor da Alemanha que usava, né? Uma lei de incentivo. Sim. Das paródias. Não é paródia, ele pegava franquias de games e fazia filmes, só que os filmes dele são horríveis e não dava retorno nenhum, só dava prejuízo. Por exemplo, ele fez o filme de House of the Dead, alguns que eu já citei, Alone in the Dark, Name of the King, Far Cry, bicho, teve filme do Far Cry, Blood Rain. Tem um monte aí de filme do Weibo, mas ele tinha anunciado aí recentemente que tinha se aposentado. Eu vou só conferir aqui. Aí tem o Super Mario Bros, né? Exatamente. Esse daí tem que deixar pro final, meu amigo. Isso aí é pra fechar com chave de cocô. Ano passado teve o Ratchet & Clank, que passou meio desapercebido aí também, um de animação, que é do PlayStation, né? Uma animação de um jogo do PlayStation. É o quê? Eu ouvi falar muito bem dela Ratchet e Clank. Tá. Eu ouvi falar muito bem dessa animação, aliás. Até refizeram o game depois dela. Sim, não, o game saiu junto com o filme, praticamente. Aqui no Brasil saiu depois, mas lá fora foi junto. Teve o Need for Speed aí, recentemente também, 2014, mas é aquele negócio, só pega o nome do filme, sabe? E é isso. São os mais conhecidos, são esses aí. Que vendem os direitos para os estúdios, né? Aí o estúdio vai e faz o que quiser com eles. Apesar que Need for Speed não tem história, né? Cada jogo é um jogo, não tem um universo. Assim, só depois de alguns jogos do Need for Speed é que eles realmente focaram em ter pelo menos um mínimo de... Acho que depois do advento de Velozes e Furiosos, né? Então, foi exatamente isso. Que, na verdade, o Weibo se né? aposentou mesmo, viu? Ele disse que a culpa dele ter se aposentado é do cinema. Que ele disse que o mercado morreu. Quer dizer que a culpa é do cinema, não é dele de fazer filme de bosta, né? Exatamente. Tá bom, tá tudo certo nisso. Ele disse, o Weibo admitiu que não pode e nem quer voltar a fazer cinema como em seus tempos de estudante. Ele até poderia continuar por realização pessoal, mas não consegue se rebaixar a fazer produções cada vez mais baratas nesse ponto da carreira e da vida. Entre aspas, é uma vergonha, eu seria feliz fazendo filmes, mas isso não é vantajoso financeiramente. Assim, o cineasta alemão encerra a carreira com mais de 30 filmes dirigidos e mais de 50 produzidos. Nenhuma obra-prima. Esse cara no futuro, quando todos os críticos atuais morrerem, alguém vai pegar e vai dizer que esse cara era um gênio incompreendido. Não vai não, cara. Não vai. Esse não vai não. Esse não vai nunca. Não, cara. Tu duvida, cara. Duvide não. Duvido, esse aqui eu duvido. Esse aqui eu duvido. Porque pelo menos esses outros aí, como Blade Runner, tinha alguém que falasse bem na época. Mas era muito pouco, quase ninguém. Mas o Weibo não tem ninguém. Se você achar alguém que fale bem do filme do Weibo, pode me apresentar essa pessoa que eu converso com ela. Rapaz, tem. Certo? Pelo menos a mãe dele deve gostar dos filmes dele. Não, ele pelo menos gosta, né? Enfim. Então foi um breve resumo aí de filmes de animais baseados em games. E Assassin's Creed merece o título de o que mais deu certo mesmo. Até o momento, né? Porque o novo Tomb Raider está em produção. Vai ser baseado... tá sendo. Já escolheram a atriz nova. É baseado no reboot da franquia de games. Né, nesses outros 2 games que saíram. No reboot então, que Lara Croft fez a operação para diminuir os peitos. Não, que ela agora é adolescente, né? Jovem adulta, né? Vamos dizer assim. Não tem mais nada a ver, assim, tirando o fato dela ser arqueóloga, né? Ela ainda nem, pelo menos se pegar os games, ela ainda não se tornou arqueóloga, né? Então, assim, tá bem tipo como se fosse o ano 1.
Lara Não, Croft bom isso. ano... Eu quero, desde que inventaram desde que, como é que se diz? Botaram arqueólogo como Indiana Jones, é a pessoa quando se for chegar para se formar em arqueologia, pensando que é Indiana Jones, meu amigo, vai dar com a cara na parede. Uhum. Então, assim, até o próximo. Deve chegar esse ano, viu? Se não for para esse ano, pro ano que vem. Certo? Não é esse ano então, não. assim, Esse ano não tem nada disso anunciado, não. Pronto, então, até o ano que vem, lembro, essas filmagens começaram esse mês de janeiro, realmente. As filmagens do Lara Croft de novo começaram agora em janeiro. Então, assim, até o Lara Croft estrear, né, Assassin's Creed vai ficar ocupando a posição da melhor adaptação de game até o momento. Pode não ser a mais lucrativa, nem a que atendeu os anseios da crítica. Foi a que melhor transpôs o universo de game. Eita, momento, breaking news. Acabou de sair agora no blog de cinema News. Uncharted, adaptação do game ganha sinopse e filmagens começarão entre março e abril. Pronto. Esse aí é daquele filme que já vem se arrastando há muito tempo, né? E tem uma esperança. Virou e Uncharted é aquela coisa, né? É uma mistura de James Bond com Indiana Jones, que também é inspirado em Lara Croft, né? Tudo misturado aí da Uncharted. E sim, a Múmia também, né? Porque o primeiro Uncharted bebe muito na fonte do primeiro filme da Múmia. Então vamos lá para as nossas notinhas de 0 a 10. Começando aí por Janúncio Neto. Vamos começar pela parte mais positiva. Eu vou ser um pouco mais modesto, eu vou dar um 8 pro filme. Eu pensei que tu ia dar mais. Pô. Não, como eu disse, né, vou ser um pouquinho mais modesto, tentar ser um 2017 mais sóbrio. Gostei do filme, não me senti enganado por ele, né, como eu ouvi algumas pessoas dizendo que o filme é enganação. Não achei. Como você mesmo falou, Luiz, né, é um filme honesto, né? Pode ter pecado por ser muito rápido, muito corrido em algumas coisas, mas também, pelo menos, não cometeu o pecado de se tornar um filme longo, maçante e desinteressante, né? Tem suas falhas, né? Tem falhas assim, mas eu acho que os fãs vão gostar muito mais do que o público leigo. E assim, ainda é um problema que os filmes de games vão ter, que é encontrar esse equilíbrio entre o público que é fã dos games e o público que é fã de cinema, que até hoje ainda não encontrou um equilíbrio, né? Talvez para os próximos filmes que venham aí, Uncharted, Tomb Raider, quiçá Assassin's Creed, né, venha até uma sequência. Eu acredito que o grande desafio dos filmes seja esse, encontrar uma maneira de agradar dentro do possível os dois públicos, mas pelo menos Assassin's Creed mostrou o caminho, pelo menos na questão de produção, na questão estética da coisa, o filme é impecável. Eu tava assim, naquele negócio, pra mim ainda foi um filme, como eu disse, eu achei corrido demais, né? Tem as coisas que eu já falei durante a gravação que me incomodam um bocado, principalmente a questão como é que se diz, da descoberta lá da maçã, né? Mas ainda, pra mim, ainda é um filme melhor que o Warcraft, né? Eu fico na dúvida se eu dou um 6,5 ou um 7, né? Mas eu vou ser um pouco... depois, como o Janus também explicou um negócio aí, eu vou ser mais bonzinho, eu vou dar um 7, né? Mas é aquele negócio, pra mim, também assim, eu fui levado para assistir o filme, né? Não paguei o ingresso, aí pelo menos isso, né? Tá valendo, então. Fica no 7 mesmo, pra ser bonzinho. Aquele negócio, 5 mil reais pra fazer caridade.
Bom, agora eu fiquei meio na dúvida que nota dar, mas é o seguinte, eu achei, como eu já tinha dito aí, no CPTU, eu achei um filme honesto, assim, não sei se foi por causa da minha expectativa que tava negativíssima, tá muito baixa, que eu gostei do filme, o filme explicou bem algumas coisas, outras ficou ali meio naquele negócio assim, se você não é fã do jogo, você pode não entender, mas se você der uma rápida estudada, uma pesquisada, você consegue a resposta. Como o filme em si tem esse detalhe, né? Como você vendo como um filme tem esse pequeno defeito, mas que não me incomodaram muito. Como incomodou mais Márcio, a única questão pra mim foi a questão da maçã, mas dando uma pesquisada descobri que ela não era a única, mas no filme realmente ficou com a sensação de como se ela fosse a única que existisse no mundo, né? Mas a gente percebeu ali que foi a primeira a realmente chegar aos olhos de tantos templários, né? Ao mesmo tempo, assim, de estar tão perto da glória. Só que aí eles cometem um vacilo de ir todo mundo de capuz para uma reunião, né? Aí você também é vacilar demais, né? Garotos Templários. Você não faz uma reunião, todo mundo de capuz, podendo aparecer que se tiver, como foi como o Deco disse. Foi como o Deco disse no vídeo dele aí do Qualquer Coisa Limitada. Como é que vocês fazem uma reunião? Era só tá todo mundo sem capuz e o que aparecesse com capuz era assassino, pô. Poxa. Poxa. Que vacilo, hein, Jeremy Irons? Enfim. Minha nota é 8, né? Achei um filme aceitável. Juntando as três notas deu 23 e dividindo a média ficou 7,666666666666666. O número na média e terminou com 7. 7,666, vamos dizer assim. Passou na média com a ajuda do capiroto. Passou na média por ter professores, por ter um professor pelo menos benevolente, né? Dois. Passou na média por 2 professores benevolentes aí. Assassin's Creed. Então, a nota ficou 7,666. Eu ia dar 6,5, ainda dei 7, deixa de reclamar. Pronto, então, mas ficou 7,666. Então, gostaria de agradecer novamente a presença aí de Márcio Albuquerque, que quis ver esse filme, porque por ele eu não sei se ele tava com vontade ou se... Eu não iria, por mim eu não iria não, é porque eu fui levado mesmo. Ok, obrigado também ao Janus Neto, que assistiu o filme, jogou os jogos, entendia mais um pouco. Não sou um assassino convicto, né? Mas faço minha parte pela Irmandade. Então, obrigado a todo mundo que ouviu. Mande seus e-mails. Se tiver correções aí pra mandar pra gente, pode mandar aí, criticando, elogiando, seja o que for. É a chance de você entrar. Se estiver falando besteira. Exatamente. Se qualquer um aqui falou besteira, é a hora de vocês nos corrigirem e ajudar, né? Também a melhorar o conteúdo, tá certo? Obrigado a todo mundo e até a próxima, pessoal. Valeu!